Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Para quem não me conhece, eu sou analista, CNPI e sou consultor de investimentos. E aqui no canal da Bizu a gente fala bastante sobre investimentos de uma forma geral, investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, fundos imobiliários. A gente vai começar uma série, o Amancio começou essa semana falando mais sobre renda fixa, voltou a ser foco das conversinhas de bar sobre investimentos, a renda fixa, antigamente era praticamente só ações, né? Voltou a crescer a taxa de juros, voltou a crescer a inflação, voltou a crescer o nosso queridão aqui, a renda fixa, que é um tipo de investimento que eu aconselho você a ter. É bom você ter uma diversificação, não sou a favor do negócio do 100% de renda variável, mas também não sou a favor, é claro, da gente ficar totalmente preso a esse negócio de renda fixa, sem olhar se aquilo ali realmente me rende o que deveria render. Porque o que acontece é que muita gente perde dinheiro na renda fixa achando que está ganhando. E aí, a gente até fez uma chamada ali, um clickbait, né, para poder você chegar aqui. É ou não possível ganhar esse tal de 1% ao mês com investimentos em renda fixa? É possível. Já vou te falando, se você só quer saber disso, Tesouro IPCA+, está dando inflação, está 9%, provavelmente vai ficar até maior, né? Mais 4, 5%. Então você está ganhando aí 13, 14% ao ano, dá mais de 1% ao mês. Aí a pergunta que não quer calar é: isso é importante? E se você não quer saber, você pode parar o vídeo aqui e assistir o próximo vídeo sobre como ganhar 1% por aí, continuar sendo enganado, porque é isso que as pessoas estão fazendo. Estão vendendo ilusões. Não dá para ganhar 1% acima da inflação em renda fixa, mas você pode ganhar 1%. Então você fica com a gente até o final do vídeo que a gente vai ensinar se é realmente importante ganhar 1% independente da inflação, ou se é melhor a inflação mais baixa e você ganhar menos. Tudo isso a gente vai falar aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece já de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar daquilo que a gente ensina aqui. Também dá o like aqui nesse conteúdo e inscreve no canal, pessoal, que a gente faz muito vídeo com conteúdo bacana para você não ficar sendo iludido, parar de cair no conto do vigário, parar de achar que tudo é muito oba-oba, muito fácil e investir naquilo que realmente importa, que é o seu futuro, o futuro da sua família, a sua tranquilidade, a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira. Então vamos lá. Falando sobre renda fixa, investir diretamente em renda fixa. Então não esquece, se você quer saber como investir em fundos de renda fixa, você vai no vídeo do Amancio, que fez o vídeo essa semana, e vê lá como é que investe em renda fixa, tá bom? É através de fundo. Aqui a gente vai falar de investimento direto, explicar um pouco mais, ele já deu uma pincelada lá também, a gente vai explicar um pouco mais para você entender como é que funciona a renda fixa. Então só para deixar bem claro, o que é a renda fixa? Renda fixa é quando você investe com alguma coisa teoricamente fixa. Primeiro, que essa coisa teoricamente fixa não é fixa de fato, ela pode variar. Segundo, que o investimento em renda fixa sequer é um investimento, é você emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro não é investir, é você ser agiota, né? Deixar dinheiro com alguém para receber juros. Então quando a gente fala investimento em renda fixa, nem é investimento e nem é fixo de verdade, já começa por aí. Já falei, sou a favor de renda fixa, tem que ter investimento em todas as áreas, diversificando ao máximo o seu portfólio, mas invista sabendo disso. Porque uma coisa que o pessoal faz, comete muitos erros, a pessoa acha que o único risco que existe no mercado é o chamado risco de mercado. E que esse risco de mercado é aquele onde você coloca R$1.000 e amanhã tem 950, 900, 800, ou pode ter 1.100, 1.200, 1.300, 2.000. Isso é o risco de mercado, pode subir ou pode cair. Só que o pessoal esquece que não é o único risco que existe, porque existe também um risco chamado risco de liquidez, que é você tentar vender aquele ativo no mercado e não conseguir. E na renda fixa isso ocorre de monte. Você tem LCI, LCA, e tem vários aí que você nem consegue vender, e os que você consegue, você acaba podendo ter um ágio ou um deságio, ou seja, você tem um título que vale 1.000, você pensou que só ia precisar do dinheiro daqui a 5 anos e vai precisar vendê-lo antes. Aí você não tem liquidez para poder vender aquele título porque ele está atrelado a um vencimento lá na frente, você tem que ir a mercado vender esse título. Aí você vem para o risco de mercado também, porque esse título pode estar valendo mais ou menos do mercado, é o que a gente chama de marcação a mercado. Então, por exemplo, você comprou um título pré-fixado que valia ou que rendia
7% ao ano. Agora tem título vendendo 10%, 11%. Pô, se você tentar vender esse cacareco no mercado, esse troço não vale nada, ninguém quer. Então as pessoas vão falar, olha, compro, mas eu não pago mais os 1.000 que você pagou não. Eu pago 900, pago 950, então você está perdendo dinheiro. De verdade, não é só perdendo para inflação não, perdendo nominalmente, perdendo dinheiro. Um outro risco que existe é o risco de crédito. Então você pode pegar dinheiro com alguém que não consegue depois te pagar. Porque quando você empresta dinheiro, você está prestando dinheiro para banco, para empresa ou para o governo. Ora, o governo, em última instância, pode imprimir dinheiro. Então o risco é o menor possível. Ainda assim, a gente chama isso de sem risco, mas existe o risco do próprio Brasil quebrar. Então, teoricamente, título sem risco é o título do Tesouro Americano. O brasileiro já tem um risco que você pode ver pelo chamado risco Brasil. O risco Brasil é o risco que tem do Brasil de repente quebrar e não pagar. Também tem os bancos, que no caso dos bancos e das empresas, você tem o chamado rating, que são as agências de risco que fazem ali o rating daquelas empresas, que aí pode ser o AA, AA+, B+, aí cada um tem um critério diferente, não vou entrar no detalhe, mas diz para você se aquela empresa ou aquele banco é ou não um bom pagador para você poder emprestar dinheiro para ele. E aí você já tem um risco diluído quando você empresta para as melhores. Então você tem que tomar cuidado também, que se você não sabe, na crise de 2008, muitas pessoas acreditavam nessa coisa do rating e acabaram se dando mal, porque as agências estavam praticamente vendendo esse rating para todo mundo e a pessoa que emprestava dinheiro para uma empresa ou para outra não sabia que estava emprestando dinheiro para alguém que estava falindo, porque não estava o sistema funcionando. Hoje o mundo mudou, exatamente por causa do problema que teve, e são mais confiáveis, mas você tem sempre que também ficar com o pé atrás do que pode acontecer. Apesar de tudo isso, como eu falei, o governo se empresta dinheiro e ele não tem como te pagar, ele vai lá e imprime dinheiro. Bancos, quando você empresta dinheiro para banco, você tem o chamado fundo garantidor de crédito, então ele vai provavelmente cobrir o que você colocou, a não ser que você invista mais de 250 mil numa mesma instituição, ou que você, como pessoa física, invista mais de 1 milhão em até 4 instituições, vai 250 mil em cada uma. Então fique bem atento com isso. Já no caso de emprestar dinheiro para a empresa, aí você tem as garantias que a empresa pode ou não te dar, e isso também é importante. Qual o tipo de garantia que a empresa está te dando? Uma outra coisa muito importante na renda fixa é o seu indexador. E esse indexador pode ser pré, que é determinado antes, pós, que é determinado depois, ou pode ser híbrido, uma parte determinada antes e uma parte determinada depois. Os pré são aqueles onde a gente já sabe exatamente quanto vai receber lá no vencimento. Exemplo, 10% ao ano, ou 12% ao ano, é 12 e pouquinho, mas vamos colocar aqui 12% ao ano para arredondar, que é o nosso queridão 1% ao mês. Só que aí, como eu falei, isso pode ser marcado a mercado, então você tem que tomar muito cuidado quando você compra alguma coisa que paga hoje 12%, amanhã aparece um que paga 13%, 14%, 15%, e esse seu de 12% vai ficando para trás, e você pode perder dinheiro. Mas se você levar até o final, exemplo, 10 anos de vencimento, você vai ter uma taxa de 10, 12, 13, 14, 15, 20% ao mês, conforme o combinado. O segundo é o pós-fixado, tipo, vou te pagar a Selic, que é a taxa básica de juros. Então o cara vai te estipular um valor do Selic, do CDI, e vai te pagar 100%, 110%, 115%. Hoje em dia tem até alguns pagando 200% do CDI, e você vai também receber aquele valor. Só que aí, note, por que é pós? Porque o Selic hoje está 5,25, ontem estava 2, amanhã pode estar 8, e aí você não sabe exatamente quanto você vai receber, por isso é pós-fixado. E aí, terceiro, você tem o híbrido, que é uma parte pré e uma parte pós. Então, por exemplo, IPCA mais 5, você tem o IPCA, que é a inflação, mais 5%. Se a inflação está mais ou menos 9% agora, mais 5%, dá 14% de rentabilidade, mais de 1% ao mês, portanto, está aí o queridão que todo mundo gosta, o tal do 1%. Esse, em minha opinião, o IPCA mais alguma coisa, ele é o melhor para você investir por longo prazo, porque você garante a inflação, mesmo que seja a inflação não real, a inflação do governo, porque não sei se para você, mas para mim a inflação está muito mais do que 9% nesses últimos 12 meses, está muito mais perto dos 30% do IGPM do que os 9% do IPCA. Ainda assim, 9% é um valor absurdamente alto para o governo, ele precisa baixar muito isso aí. E aí você tem um ganho, na verdade, de 14%, quando na verdade seu ganho é só os 5% acima da inflação. Porque a inflação não é ganho. Somente youtubers
mal intencionados e o governo acham que inflação é ganho. Porque eu vi vídeo por aí, o cara falando, tá vendo? Você ganha aqui, ó, 9%, mais aí, esse 5% aqui, ó, você tá ganhando 13%, 14%. Cara, absurdo, porque o cara depois não avisou que, na verdade, você não tá ganhando isso. Você tá ganhando só o acréscimo. O governo acha que você está ganhando tanto que ele cobra imposto sobre isso, pessoal. Olha que absurdo. O governo sabe que existe inflação, desses 14%, 9% são inflação e somente 5% você está ganhando. O governo te cobra imposto sobre os 14% inteiros. Então pensa comigo, é importante eu ter esse tal de 1% ou era melhor que fosse 0 de inflação mais 5%? Porque eu estaria ganhando a mesma coisa, teoricamente, acima da inflação, né? Mas o governo não me cobraria imposto sobre os 9%. Então é melhor ganhar 5% ao ano, livre de inflação, sem existir inflação, do que ganhar 14% com 9% de inflação. Porque eu não pago imposto sobre isso. Então, antes de ficar repetindo e papagaiando, que o pessoal fala de agora conseguimos novamente 1% por mês, pense, pessoal, quanto que isso de fato representa de ganho. E é isso que muita gente não está se atentando. E quais são os títulos de renda fixa, então, que a gente tem? A gente tem os chamados CDBs, RDBs, etc., que são emprestar dinheiro para banco, são os valores que você empresta para banco e eles estão, então, garantidos pelo chamado Fundo Garantidor de Crédito, se os bancos te derem calote. Você também pode prestar dinheiro para banco através de LCI ou LCA. A diferença é que o CDB e o RDB, eles não têm isenção de imposto de renda e LCI e LCA têm, sim, isenção de imposto de renda. Tudo que tiver investimento, teoricamente, for para investimento em imóveis, setor imobiliário ou setor do agronegócio, ele tem chamada isenção de imposto de renda. Então, LCI, LCA, isenção. CDB, RDB não tem isenção. Vai prestar dinheiro para a empresa, você vai prestar através de debêntures ou através do CRI e do CRA. O CRI e o CRA, novamente, agronegócio e imobiliário, isentos. As debêntures podem ou não ser isentas, tem debêntures que são chamadas debêntures incentivadas que têm isenção e outras não têm isenção, então na hora de pegar a debênture você precisa saber isso. Uma outra coisa ainda mais importante na hora de emprestar dinheiro para a empresa através de debêntures é saber qual é a garantia que tem. Existem diversas garantias, não vou entrar aqui no detalhe porque são muitas, mas às vezes a garantia são ativos reais que a empresa tem e que se der tudo errado ela vai vender aquilo lá e vai te pagar. E alguns nem tem garantia, então não adianta nada você emprestar dinheiro para uma empresa, correr um risco muito maior do que, por exemplo, um CDB ou Tesouro e pensar que está ganhando alguma coisa enquanto está correndo, na verdade, um risco muito maior. E em terceiro, nós temos o Tesouro, que é emprestar dinheiro para o governo. Aí pode ser o Tesouro Pré, o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+, com ou sem juros semestrais, que é você ficar recebendo o valor todo semestre. Aí, pessoal, é tudo questão de fluxo de caixa, então não há nenhum benefício extra, pelo amor de Deus, em receber juros semestrais. Igual tem gente que acha que dividendo é bônus que vem de graça. Não, juros semestrais não cai do céu. É o governo te devolvendo semanalmente um valor e depois te devolvendo o restante lá no final. Quando não tem juros semestrais, você recebe tudo no final. Aí depende de que fase da vida que você está. Se você está acumulando, para que você vai ficar pegando esse dinheiro e investindo de novo? É a mesma coisa do dividendo. É melhor você deixar o negócio crescer. Mas se você já está na época de viver de renda, fica mais fácil o governo ficar te pagando um valor semestralmente para você se programar melhor. E aí você pode estar me perguntando então, caramba, mas você não vai falar da poupança? Rapaz, você imagina, se renda fixa, CDB, RDB, Tesouro e tudo mais, não é investimento, quem dirá a poupança? Poupança é jogar dinheiro no ralo, é botar dinheiro embaixo do colchão e esquecer do dinheiro, perder dinheiro, certamente, porque a poupança ele rende muito menos do que tudo isso que eu falei, tem teoricamente o mesmo risco. A poupança é até mais arriscada do que o Tesouro, porque o Tesouro é do Brasil e a poupança é de um banco, tem as mesmas garantias teoricamente, o governo, como eu falei, tem muito mais capacidade de imprimir dinheiro do que os bancos e você acaba ganhando muito menos. Mas se você quer prestar dinheiro para um banco, então empresta com um CDB, com LCI, com LCA, que você ganha mais do que a poupança e tem as mesmas garantias, pessoal. Ah, mas a poupança não tem imposto de renda, mas ela rende só 70% de um CDI. Enquanto um CDB, que é um título que você pode prestar dinheiro para o banco, ele pode render 100%, até 200% hoje em dia de um CDI. Você imagina, você está deixando de ganhar dinheiro porque você está com medo de pagar imposto de renda. Então, tira da sua cabeça esse negócio de imposto de renda. O que importa é um menos o outro.
que eu ganho menos imposto de renda, quanto que sobra. Se for muito maior do que a poupança, pessoal, nem pensa duas vezes. A poupança só rende no aniversário e ainda rende muito pouco. Então, esquece da poupança. Invista em qualquer coisa, menos na poupança. A não ser, claro, que você tem aquela poupança antiga que rende 6% ao ano. Aí essa poupança ainda está melhor do que muita coisa hoje, né? Mas ela já foi até melhor. Imagina a Selic 2%, a sua poupança antigona, ela rendendo 6% ao ano. Só alegria, só felicidade, né? Agora eu quero que vocês lá para o computador para a gente mostrar um pouco do exemplo prático de onde você olha, principalmente o Tesouro, e também onde você olha alguns investimentos ali em renda fixa para você saber como escolher sua renda fixa, onde olhar e o que você precisa olhar de fato para poder escolher a renda fixa que mais se encaixa no seu perfil, que mais faz sentido para você. Vamos lá. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora de uma forma prática onde você consegue ver os investimentos que você tem. Vou entrar no site primeiro do Tesouro Direto, que o site já está aqui, e depois eu vou mostrar um aplicativozinho que você pode fazer alguns tipos de comparações entre renda fixa, os tipos todos que tem no mercado, vários na verdade, tem muitos, alguns nem devem estar contemplados lá, mas bastante possibilidade de você investir e, óbvio, conseguir lá o seu tão sonhado e famigerado 1% de rentabilidade, se é isso que você está procurando. Vamos lá. Note então que aqui eu tenho o site do Tesouro Direto, né? Dentro do Tesouro Direto mesmo, você tem lá várias opções e você pode investir direto por aqui. E aí você consegue ver que nos títulos pré-fixados, lembrando, pré-fixado é aquele que já está com a taxa pré-determinada, você tem aqui títulos pagando até 10,82 com juros semestrais, quer dizer que todo semestre cai dinheiro na sua conta. Outro aqui de 2026 pagando 10,16. Ainda não é o famigerado 1% vagabundo, mas já é próximo daquilo. E aí, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, eu vi recentemente o cara falando sobre esse 1%, um canal grande aí, famoso, falando o seguinte: olha, se você já tem aqui 10,82, por exemplo, basta você buscar no mercado mais um e pouquinho que pronto, você tem os 12% ao ano, que são 1% ao mês. Um absurdo dos absurdos, porque não é só você buscar no mercado mais um e pouco, você tem que buscar no mercado mais a diferença, né? Teoricamente, se você tivesse uma carteira 50-50, se esse aqui gera 11, você tinha que arranjar outro de 13 para poder, na média, ser 12, não arranjar mais um e pouco por cento, como a pessoa falou, não vê aqui o caso que é, mas muita porcaria sendo ensinada aí no YouTube, infelizmente. E aí, voltando aqui para o nosso vídeo, né? Olha só o que a gente consegue então hoje, 10 e 16. Até pouco tempo, pessoal, isso aqui estava 5 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco. Quanto mais isso aqui subir, a tendência é que suba ainda mais. Já está precificado, tudo isso que o Banco Central vem falando de aumentar a taxa de juros, mas cada vez vai aumentando mais à medida que isso vai realmente se concretizando. E aí, quem comprou lá atrás a valores menores vai perder, porque a marcação ao mercado faz isso, pessoal, faz você perder dinheiro. Depois eu faço um vídeo só de Tesouro Direto, explica exatamente como é que você perde, onde você perde, como você perde. Se você quiser que eu faça esse vídeo, considere então escrever aí aqui nos comentários, quero um vídeo só sobre Tesouro Direto, e eu faço e falo sobre tudo que você quiser saber sobre esse assunto. Se você olhar aqui, o Tesouro Selic, que segue hoje a taxa Selic, Selic mais 0,1642 ou Selic mais 0,2894, ou seja, se isso aqui é 5,25 agora, está dando 5,30 e pouco, 5,40, 5,50, 5,60, não mais do que isso. Pense, pessoal, a inflação está agora a quase 9%. Se você está investindo a 5 e pouquinho, você está perdendo dinheiro. Num país normal, uma situação normal de temperatura e pressão, a Selic tende a ficar 3 a 4% acima da inflação. Então, no longo prazo, isso tende a se normalizar. Mas hoje, se você pensar nos últimos 12 meses, a Selic rendeu míseros 2 e pouco por cento, enquanto a inflação foi de 9%. Você está perdendo muito dinheiro por estar fazendo escolhas erradas. Se você olhar aqui os IPCAs da vida, você tem IPCA com ou sem os chamados juros semestrais, e aí você vai ter taxas que vão até o máximo aqui, 4,86 acima da inflação. Novamente, 9% de inflação mais 4,86, você tem aí 13,86, que dá mais de 1%, novamente, não é 1%. Então, se alguém te ensinou isso, alguém falou isso, não te lembrou de que isso não é 1%,
essa pessoa está te ensinando errado. Você não está ganhando 1% aqui, você está ganhando 4,86%, porque a inflação não é rentabilidade. Só o governo e gente mal intencionada que falam isso, tá bom? Então, quando eu quero fazer a gestão, quero olhar o que tem disponível, basta eu olhar aqui no site do Tesouro Direto, tem diversas opções: pré-fixado, pós-fixado e híbrido, que é o IPCA mais alguma coisa. Apesar disso aqui também estar híbrido hoje, nem sempre ele é híbrido, geralmente ele paga normal, mas como está muito baratinho a Selic, o governo tem que colocar também um percentualzinho a mais, tornar aquilo que deveria ser só pós em híbrido para poder atrair mais gente. Muito importante, então, essas datas aqui, e é muito importante, você consegue enxergar, inclusive, qual é a inflação implícita que você tem quando você olha e compara. Por exemplo, ó, Tesouro pré-fixado 2026 com IPCA 2026. A data de vencimento não é a mesma, tá? Então, só para ficar ciente. Mas você consegue aqui conjecturar que, se o governo me paga hoje 10,16 ou me paga IPCA mais 4,53, ele está, então, estipulando que a taxa, esse IPCA aqui, vai ser a diferença desse para esse, que é mais ou menos, chuta, 5,5. Então, ele está estipulando até 2026 uma taxa média de inflação de 5,5. Se a gente for por 30, ó, IPCA 30 e esse aqui 30 também, ó, aí você vai ver 10,82 com 4,63. Então, para um título mais longo, também não é a mesma data, tá? Já está estipulando aí 6 e pouquinho de inflação. É o prêmio que está sendo pago. Então, você já tem aí uma inflação implícita, né? Se você olhar ali o Boletim Focus, ele vai ter sua inflação ali que está cada vez subindo mais, mas que no geral é sempre em torno de 3%, 4%, mas o próprio governo está hoje estipulando uma inflação nos próximos 5, 10 anos um pouco maior do que isso. Então, isso é também uma conta muito legal que você consegue fazer. Um outro que você pode escolher também, pessoal, é o app Renda Fixa, que aí vai englobar vários. Tem Tesouro Direto, né? Tem aqui CDB, tem RDB, tem tudo que você imaginar aqui de investimento, você pode escolher por aqui também, comparar um com o outro. Tem uma comparação até bacana, tem bastante filtro principalmente, mas é importante você entender que aqui estão os títulos que você pode negociar no mercado, sejam CRIs, sejam CRAs, até ativo real tem, né? E aí você tem que botar algum critério que você queira escolher nesses títulos. O vencimento, a liquidez. Então, por exemplo, se eu vou fazer reserva de emergência, eu preciso ter liquidez diária, né? Preciso poder vender aquilo quando eu precisar. Então, aí você tem alguns ali, ó, do BMG, por exemplo, pagando 120 do CDI. E ele já faz até uma comparação. Ó. 120 do CDI, dado que esse CDB aqui tem imposto de renda, ele geraria mais ou menos igual a uma LCI ou LCA que não tem imposto de renda de 102%. É claro, depende do tempo que vai ficar, quando você vai resgatar, depende de um monte de coisa. Mas ele já te dá aqui uma boa aproximação. Também tem o CDB do Nova Futura, então você pode escolher aqui, ó, quero com garantia do FGC ou não. Você vai ter aqui. Lembrando que o FGC protege lá o que você investir nos bancos. A alíquota de R, qual que tem, qual que não tem, qual o grau de risco, qual o tipo de investimento, você pode escolher por aqui ou por aqui. Então, você vê que tem, sim, alguns títulos aqui pagando 130% do CDI, com liquidez diária, e aí você consegue ganhar ou não ganhar, tem que ver se isso aqui é híbrido, né? Tá vendo isso aqui, ó, escalonado? Esses escalonados ou progressivos significa que se você levar até o fim, você ganha esse valor. Se você não levar até o fim, você vai ganhando valores menores que vão crescendo, que é uma boa opção para quem quer investir sua reserva de emergência em algum lugar que renda pelo menos a Selic, e se não render pelo menos a Selic nesse período, se você não precisar, ele vai render mais do que a Selic. A XP mesmo tem hoje títulos CDBs rendendo 200% da Selic, se você não resgatar nos próximos, acho que 3 meses. Se você resgatar antes, você vai ganhar só 100%. Se você resgatar no período certo, você vai ganhar 200%. Então, esses escalonados são importantes quando você quer ter uma reserva de emergência e como você não sabe se vai ter emergência, né? Você deixa em algum lugar que, se der tudo certo e você não precisar, você ganha um pouco menos. Se você precisar sair antes, você ganha pelo menos a taxa Selic. Já começa a ser alguma coisa bacana. Bom, é isso, pessoal. Se você quer aprender a investir em renda fixa, você pode sim usar fundos, mas também você pode investir diretamente em títulos, né, de renda fixa, seja para o governo, seja para empresas, ou seja para bancos. Você vai estar ganhando ali juros, porque é um empréstimo que você faz. Tem diversas opções, é importante você estudar. Fica ligado no nosso canal que a gente vai estar sempre falando sobre isso. Se você tem interesse de falar mais sobre esse assunto, de aprender mais sobre esse assunto, por favor, escreva aqui nos comentários. Dá um like e se inscreve no canal. E também
segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? Pessoal, fica aí com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.